Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. Boa noite a Boa todos. noite. Tentar analisar taticamente o que aconteceu do jogo, várias nuances, absolutamente tudo, mas não é normal num clássico de tamanha magnitude, Sport e Bahia, como qualquer outro clássico no futebol brasileiro, um placar de 6-0 sem posto em outra equipe. Com certeza foi uma noite inesquecível para o torcedor do Sport, que assistiu e que presenciou aqui, mesmo em meia chuva na ilha, esse jogo. Para o profissional Anderson, esse jogo vai ficar na memória, o que é que você pode falar de um placar como esse em cima de um adversário tão tradicional? Cara, assim, a gente faz o trabalho para poder vencer os jogos, né? E é claro que a gente sabe da magnitude né, desse confronto, desse clássico, a história desse clássico. E o que aconteceu hoje é uma situação muito rara no futebol, né? Mas acho que, de alguma forma, a gente jogou com inteligência, com sabedoria, né, conquistou o resultado. Embora o time do Bahia tenha perdido um jogador ali com 15 minutos, mas a gente soube jogar com um jogador a mais, dar poucas oportunidades para a equipe deles, ao mesmo tempo construir o resultado, né? A gente fez os gols, poderia ter feito até mais, tivemos 2 gols anulados que a gente está ainda analisando, porque parece que não estava impedido, mas independente de qualquer situação. E é muito difícil, cara, assim, eu imagino o Renato Paiva agora, assim, ele está montando um time praticamente em cima de quase sem base, entendeu? Do que ficou do ano passado, foi completamente reformulado. E no futebol não existe mágica, né? Precisa ter tranquilidade para poder buscar esse caminho. Por isso que a gente fala muito do esporte ter mantido a base, que o ano passado não conquistou o acesso, mas ficou perto. Então, assim, a equipe que nós temos hoje, ela foi montada em cima de uma base, que já tinha, que já vinha, que já se conhecia. E acho que isso é muito importante, né? Essas transformações enormes no elenco, elas trazem muita dificuldade para o treinador montar a sua equipe. Então, acho que o lance da expulsão, é claro que é muito determinante para aquilo que poderia ser o resultado em termos de vitória, mas o placar, né, é claro que chama muita atenção, mas isso foi a efetividade, a qualidade do time de poder aproveitar as oportunidades. Anderson, boa noite. Boa Um início noite. como esse foi exatamente o que você sonhava, tanto como pelos placares, como pelas atuações para esse início do esporte, e o quanto uma vitória como essa por 6-0 num clássico regional impacta no emocional e na confiança de seu elenco? Antes de mais nada, eu queria assim, agradecer muito o torcedor que veio hoje. Foram 9 mil e mais de 10 mil pagantes. Assim, agradecer muito porque nós estamos aqui em Recife e o carnaval não acaba na terça-feira, né? Eu estou aprendendo isso aqui também, porque então assim, a gente sabe que ainda está muito envolvido a questão do carnaval, ainda mais depois de dois anos sem ter o carnaval. É uma cidade, é um estado que respira o carnaval assim nessa época. Então agradecer ao torcedor que veio. A chuva acaba, claro que, né, atrapalhando ainda mais, é um sacrifício maior ainda, né? Então agradecer ao torcedor que veio, compareceu. Isso pra gente é muito importante, assim, né? Esse abraço do torcedor, essa confiança. Eu sei que ano passado o time ficou perto de poder conquistar o acesso, que é o principal objetivo da temporada, mas o time deu demonstrações de dedicação, de entrega, e houve em determinado momento uma unidade de torcida, direção, jogadores, comissão técnica. Isso é que a gente sempre busca, né? Quando a gente está muito unidos ali, a gente se torna realmente uma equipe muito forte. Da mesma forma que jogo passado a gente perdeu, e eu também eu falei muito com os jogadores, cara, fica tranquilo que não está tudo errado, não pode estar tudo errado. A gente sabe muito bem o que aconteceu no jogo, como que a gente jogou, a forma que a gente construiu. A gente não conseguiu transformar as oportunidades em gol. E então, da mesma forma, a gente pensa hoje, cara. O resultado é um resultado, são 3 pontos importantes diante da classificação na competição, contra o adversário extremamente qualificado. Mas a gente está muito com os pés no chão. A gente não ganhou nada, não tem nada definido, não tem nada conquistado, né? Então, é a mesma lição que a gente tira da derrota, a gente tira hoje da vitória, que é ter tranquilidade,
que nem tudo foi perfeito, tem coisas para serem trabalhadas, consertadas, mais treinadas. E assim como quando a gente foi derrotado, a gente também não viu que está tudo errado, criando uma expectativa ruim de que não vai dar, que a coisa não vai acontecer. Muito pelo contrário, a gente está com os pés muito no chão, muito consciente, com muita tranquilidade para continuar desenvolvendo o trabalho, que a gente sabe que é um trabalho muito a longo prazo. Tomara que seja a longo prazo, né? Para o treinador é sempre importante ser um trabalho mais a longo prazo. Boa noite, Anderson. Boa noite. É claro que o desempenho da equipe, né, os placares, os resultados, têm seus méritos. Parte física, parte tática, né, parte técnica dos atletas. E sempre início de temporada, algumas equipes que estão iniciando em competições, né, simultâneas, como é o Pernambucano, Copa do Nordeste, acabam tendo oscilação. Às vezes, algumas oscilam muito para baixo. O Sport não teve essa oscilação até agora, por conta desse trabalho que vem sendo feito, a parte técnica, tática, também a parte física do elenco. Como fazer para que essa oscilação não surpreenda o seu trabalho, esse início de trabalho que você vem fazendo? Cara, é difícil falar isso, assim. A gente toma todas as providências, todas as medidas para que isso não aconteça, mas às vezes escapa, entendeu? E foi importante você falar assim, porque, na verdade, o Anderson aqui representa um grupo de 40, 50 profissionais que desenvolvem, né, com muita dedicação o seu dia a dia. O trabalho não é do Anderson, é o trabalho de uma equipe, né? Eu sou responsável por uma parte e os demais são responsáveis, cada um é responsável pelo seu departamento. E como eu falei anteriormente, a gente foi muito bem recebido aqui, cara. A gente faz um trabalho de integração, um trabalho coletivo, a gente acredita nisso, a gente não acredita que um é mais importante do que o outro. Todos têm sua importância. Se não é o pessoal ali da rouparia, da massagem, do cara que faz os serviços gerais ali, a gente tem o maior respeito por eles. Se não são eles, a gente não chega a lugar nenhum. Então há a divisão de tarefas, é um trabalho de equipe, cada um tem oportunidade, a gente faz reuniões diárias para conversar sobre, né, atleta, o que vai ser o treino, como é que nós vamos fazer, como é que os atletas estão chegando, qual é o nível de cansaço deles. Então, um trabalho coletivo que tem me orgulhado muito, assim, cara, porque são ótimos profissionais da casa, e que nos receberam, assim, quem vem de fora, muitíssimo bem. Então, a gente está muito feliz, né? Eu já conhecia já o Jorge, então, assim, a gente tem já uma afinidade, uma proximidade, juntamente com o Carreiras, o presidente, o próprio Felipe. Então, assim, é um trabalho em conjunto que a gente está trabalhando e a gente vai continuar trabalhando. Como a gente fala, a gente está atento à oportunidade de mercado, para poder estar com a equipe cada vez mais qualificada, né? E o mérito, sem dúvida nenhuma, é dos atletas, cara. Se tem alguém que realmente merece todo o nosso elogio também, principalmente são os atletas. São eles que de alguma forma estão comprando a ideia da forma de jogar, estão buscando sempre se aperfeiçoar. A gente sempre conversa após os jogos sobre aquilo que poderia ter sido feito melhor. Então, assim, e eles são os protagonistas do jogo, cara. Eles tomam as decisões, eles que realmente se dedicam fisicamente. Você vê que é um time que não para de correr, está o tempo todo buscando, né, correndo. Então a gente, acima de tudo, tem que enaltecer muito esse trabalho coletivo, mas acima de tudo os atletas que têm abraçado aí aquilo que a gente tem proposto para eles. Anderson, boa noite. Boa noite. É claro que todo técnico gosta de tempo para preparar a sua equipe, só que você vai ter uma preparação mais curta para o jogo do próximo domingo em função da antecipação, né, contra o Caruaru City. Dá para adiantar alguma coisa sobre o teu planejamento para esse jogo e também sobre 3 atletas ainda em recuperação, Edinho, o Eduardo e também o Everton. Quando você vai poder contar com eles? Cara, assim, eu não vou saber te responder, porque Everton teve na semana, assim, a possibilidade de poder participar do jogo, né? Mas não se sentiu confiante ainda para poder retornar. Eduardo fez um treinamento bom hoje, assim, que nos traz assim, uma perspectiva, mas nada definidor, né? O Ronaldo já fez parte agora, né, da convocação, o próprio Filipinho. Então, assim, a gente está nós tivemos alguns problemas, mas foram problemas, a exceção do Filipinho, assim, né, que
que está retornando, mas assim, os problemas são problemas, talvez só os meninos que tiveram na Taça São Paulo, o Aju e o Riquelme, tiveram lesões mais extensas, assim, mas o restante, assim, foram incômodos, coisas menores, né, próprio de sequência de jogo no começo de temporada. Então, assim, é difícil prever se Edinho já vai estar em condições, o Everton ou o Eduardo. Eu, sinceramente, não saberia te responder, não estou escondendo nenhuma informação, não, é porque realmente só os treinamentos, amanhã, saber como é que eles vão se apresentar, com a carga que foi dada hoje, né? Mas pode acontecer de um deles ou os três terem possibilidade de participar do jogo de domingo. Anderson, boa noite, parabéns pela Obrigado. vitória. A gente sabe que o futebol, às vezes, a análise é muito imediata, né? E uma vitória como essa, com certeza, vai repercutir bastante, principalmente na Copa do Nordeste. Mesmo o Bahia não estando muito bem, mas, de certa forma, é um concorrente direto na busca pelo título e muito mais. Mas a gente que está vendo o Sport jogar, a gente vê essa evolução desde o início. A gente vê que o Sport cada vez mais vai se tornando um time mais coeso. E aí eu queria saber a sua opinião, baseado nisso, em toda a temporada e principalmente nesse jogo que hoje, que de fato aumenta os níveis de confiança. Dá para considerar o Sport como favorito na Copa do Nordeste? Cara, eu acho que nós temos pelo menos aí, em termos de favoritismo, né? Você vai pegar as equipes que são mais tradicionais, vão estar aí com 5, 6 equipes que vão estar sempre como equipes que são favoritas. Mas isso no futebol hoje, assim, há muita igualdade, cara, assim, é muito próximo tudo, entendeu? A equipe às vezes encaixa, às vezes a equipe não encaixa, a equipe escapa um pouquinho, você tem algumas lesões que te tiram algumas peças importantes. Então é importante você contar com um elenco qualificado, um elenco que está bem preparado. E a gente tem utilizado isso durante esses jogos, né? Os jogadores, eu via muita ansiedade de muita gente, mas os meninos têm que... Não tem, os meninos têm que, de forma muito gradativa. Nós tivemos hoje o Fábio fazendo seu primeiro jogo de uma maneira muito equilibrada. Então, por quê? Porque ele passou a confiança para a gente, que estava, né, preparado para esse momento. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, para a gente poder não forçar situações. As coisas vão evoluindo de uma maneira muito natural e principalmente não responsabilizar esses meninos que estão vindo da base de uma maneira imediata, né, colocar uma carga muito excessiva. Então eu acho que a gente está trabalhando com muito cuidado, com atenção com essas peças. Mas assim, eu acho que a equipe do Sport tem jogado bem, isso é uma coisa que me agrada, assim. Tem buscado e criado muitas situações de gol, que é uma coisa que eu tenho como parâmetro. Na maioria das vezes a gente cria muito mais do que o adversário. Não é uma coisa que ocorre sempre, mas é uma coisa que tem sido uma constante nesse início de trabalho e que a gente possa continuar esse processo de evolução, né? Como você bem falou, a gente não pode se empolgar agora com esse resultado e achar que o time do Sport é perfeito, porque não é. Tem coisas a serem melhoradas, trabalhadas, mas eu fiquei muito feliz com a atitude deles hoje. De fazer o jogo de maneira respeitosa também, não houve brincadeira de forma alguma. O nosso respeito foi tentar fazer o nosso melhor, competir, buscar fazer o gol, e eu acho que isso foi importante também dentro daquilo que a gente, né, passa para os atletas. Ok, gente? Obrigado, viu?